Voltamos então a falar sobre efeitos da condenação. Efeitos da condenação da lei de abuso de autoridade. Está na onde, professor? Aqui, ó. Artigo 4º. Vamos falar então da lei de abuso de autoridade. O capítulo 4. Efeitos da condenação. Efeitos da condenação. Está aqui. Dos efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixa na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Em resumo, condenou abuso de autoridade? Condenou. Para isso tem que estar lá o dolo específico. Condenou? Beleza. Indenização? Normal. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado. Certo? Tem que ter. E aqui, senhores, eu vou aprofundar no momento, e eu acho interessante, pertinente isso daqui, que é o seguinte, nós temos aqui a responsabilidade em caso de crime, em caso de crime, ela é pessoal. Em caso de crime é pessoal, não é? Só que aí é o seguinte, a responsabilidade civil vai estar lá no artigo 186, se eu não me engano, do Código Civil. Aquele que praticar dano tem que reparar o dano. Aquele que praticar ato ilícito tem que reparar o dano. No nosso caso de agente público, senhores, nós temos que lembrar o seguinte. Da administração, artigo 37, parágrafo 6º, da onde? Constituição Federal. Por que isso é pertinente? Senhores, criminal, você responde pessoal. Pessoal. Beleza? Em caso de civil, a reparação do dano, aquele que pratica ato ilícito tem que reparar o dano. Civil. Mas no caso nosso, que é agente público, é a responsabilidade objetiva do Estado. Objetiva do Estado. E aí, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Só para vocês entenderem isso daqui, certo? Só para vocês entenderem que existe essa possibilidade, de você lembrar dessa historinha que eu estou te contando aqui, essa situação de responsabilização, e você lembrar dos efeitos da condenação, Tornar certa a indenização, por dano causado pelo crime. Devendo o juiz dar requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação. Então ele vai ter que fixar na sentença o valor mínimo. Outra coisa, qual os efeitos da condenação? A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 a 5 anos. Então, 1 a 5 anos. Certo? Você estará inabilitado. Não pode. E aqui, outro bizu, por que 5 anos? Senhores, por questões de simetria, a jurisprudência entende que a reincidência é por 5 anos. Então não justifica um sujeito que foi condenado, certo? Ter passado 5 anos, essa condenação ainda perseguir ele, até porque não existe pena de caráter perpétuo no Brasil. Então, condenou hoje, passou 5 anos, Tá lisinho, filezinho, certo? Não pode ser usada essa condenação para qualquer outra coisa. Fechado? Bacana? A perda do cargo ou mandato ou função pública. Isso aqui, muita gente caiu no conto do vigário, Perda do cargo, do mandato da função pública. Beleza? Beleza. Olha o que diz o parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3, olha só, ou seja, nesses aqui, 2 e 3, deste artigo, são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. E não são automáticos. Não são automáticos, senhores. Não são. Então, devendo ser declarados motivadamente na sentença.
motivadamente na sentença. Vamos lá. O que esse parágrafo 1 quer dizer? Primeira coisa. Inabilitação para o cargo, mandato, função pública pelo período de 1 a 5 anos e a perda do cargo, mandato ou função pública, senhores, só pode ser feita, né? São condicionados à ocorrência de reincidência. E pasmem, reincidência específica no crime de abuso de autoridade. Vamos supor que você cometeu um crime de abuso de autoridade. Não está, né? Não passou esses 5 anos. Não passou. 1 ano depois. Só que aí é o seguinte, você foi cometer um outro crime, sei lá, por exemplo, uma lesão corporal. Né? Uma lesão corporal. E aí? Vai poder, né, perder o cargo? Exercício? Mandato? Vai dar rua? Não, porque tem que ser reincidente específico no crime de abuso de autoridade. Fechado? Fundamentação. Tá aqui, ó. Parágrafo único. Né? Parágrafo único do artigo 4º. Outra coisa, não são de efeitos automáticos. Não são de efeitos automáticos. Não são. Antigamente, tinha a questão doutrinária falando que era, que não era, né? Na Lei 4898, aquele negócio todo. Não. Mas aqui a lei de abuso de autoridade nova já vem claro. Não são automáticos. Automático nós temos, por exemplo, a lei de tortura. Condenou a tortura, filho, né? A perda do cargo é automático. Certo? Automático. O que eu vou falar com vocês também aqui? Devendo ser declarado motivadamente na sentença. Cuidado com isso para nós militares. Porque a perda, né, da patente, da graduação, quem decide é o tribunal. Assim está na Constituição Federal. Certo? Então, quando o juiz de primeiro grau, vou colocar aqui, Justiça Militar de primeiro grau, né? Justiça Estadual de primeiro grau, vamos supor, você é policial civil, né? Justiça de primeiro grau te condenou à perda do cargo de função pública. Vai embora. Vai. Tem que estar motivado na sentença. Nós militares, não. Claro que você vai interpor recurso, vai apelar, aquele negócio todo. Nós militares, não. O tribunal competente é a segunda instância nossa aqui, o juiz militar. Então, se um juiz de primeira instância condenar, né, no crime de abuso de autoridade, sendo reincidente específico, declarar na sentença que vai perder o cargo, ainda assim vai subir para o tribunal competente, que é a segunda instância aqui da Justiça Militar. Por quê? Porque somente o tribunal, segunda instância, que tem competência para, né, falar sobre isso, falar sobre perda, graduação e patente. Beleza? Assim está na Constituição. Você pode verificar isso nas nossas aulas aqui de direito constitucional. Certo? Beleza? Eu acho que eu não coloquei aqui para vocês, não. Deixa eu ver. Não coloquei, não. Então, mas só lembrando que no caso militar, o tribunal competente, Justiça Militar, segunda instância, vai ter que decidir, né? E aí eu já contei para vocês nas nossas aulas aqui uma situação particular da Justiça Militar, em que alguns militares, inclusive um militar da minha turma, foi condenado à tortura, juntamente com sargentos, oficiais. E aí, o juiz de primeira instância, Justiça Civil na época, né, quando ainda a Justiça Civil que julgava, julgou a perda do cargo de função pública. E aí o advogado Safo, né, recorreu para o tribunal competente sob o fundamento da Constituição. Qual é o tribunal competente? Justiça Militar. E a Justiça Militar falou, opa, nesse caso aqui não vai perder o cargo, posto, patente, né, graduação. Não vai. E aí todo mundo que cometeu esse crime não perdeu o cargo, função, né, a graduação, a patente. Beleza? Perceba que na Justiça Militar é diferente, mas leve isso para sua prova. Somente o tribunal, né, competente, Justiça Militar, né, de segunda instância, pode decidir, no caso, né, de o agente sujeito ativo ser policial militar. Beleza? E aí eu fiz um resuminho aqui para vocês entenderem o seguinte. Lei de abuso de autoridade. Tornar certa a obrigação de indenizar, né, o dano causado pelo crime. Beleza. Devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar a sentença. Valor mínimo de reparação do dano, né, causado pela infração, considerando os prejuízos sofridos. Considerando os prejuízos sofridos. Pode? Deve, né?
A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 ano, de 1 a 5 anos. Perceba que na lei de tortura não tem essa previsão aqui. Certo? Não tem previsão. Não tem previsão. Já na lei de abuso de autoridade tem. Aqui. Já no inciso segundo, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública, período de 1 ano, 1 a 5 anos, tem. Tem. A condenação acarretará a perda do cargo, função pública, né? E a interdição do exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Está na onde? Parágrafo 5º do artigo 1º da lei de tortura. Então, senhores, aqui nós estamos falando de números inteiros, certo? E aqui nós estamos falando de dobro do prazo da pena aplicada, certo? Então, quando falar 5 anos, você lembra que é na lei de abuso de autoridade. Quando falar do dobro do prazo, né, da pena aplicada, é lei de tortura. A perda do cargo, do mandato ou da função pública não será automática. Perceba que na lei de tortura é automático. Percebeu aqui? Resuminho bacana? Pode tirar uma foto aí, eu espero. Fechou? Bacaninha? Padrão, hein? Padrão demais. Padrão. Continuamos. Das penas restritivas de direito. Onde é que está isso? Artigo 5º. Vamos para a lei. Vamos para a lei, porque nós temos que entender isso aqui. Eu não vou falar com vocês quais são as penas exatamente, como é que funciona, né? O que tem que fazer, o que o juiz vai aplicar, como é que vai... Não. Eu vou te explicar aqui o que está na lei de abuso de autoridade. Certo? O que está na lei de abuso de autoridade. Como é que nós vamos aplicar isso? É para o juiz. É para o juiz. Certo? Então, eu estou explicando aqui essa lei, né? Praticamente estou lendo a lei com vocês aqui. É para policiais que têm, né, que aplicar a lei. Beleza? Então vamos lá. Penas restritivas de direitos. A pena restritiva de direitos substitutivas da privativa de liberdade, então, primeiro bizu. As penas restritivas de direito substituem, né, as penas privativas de liberdade previstas nesta lei são prestação de serviço à comunidade. Anota aí. Restritiva de direitos é prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Suspensão do exercício do cargo. Olha para você ver. Suspensão e não cassação, viu? Suspensão, não é cassação. Do exercício do cargo ou função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. E aí é o seguinte, senhores. Perda do vencimento e das vantagens. Restringiu, né? Pena restritiva de direito. Aplicou, suspendendo do cargo, né? Vai perder também os vencimentos e as vantagens. Vai perder tudo. Vencimentos e vantagens. Vencimento, vou colocar aqui, seu salário. É o soldão, né? E as vantagens, vamos supor que naquele mês que você foi suspenso do cargo, tinha um abono de fardamento. É vantagem? É vantagem. Você não pega. Certo? Não tem isso em canto nenhum. Estou falando para vocês aqui de acordo com a letra da lei. Né? Perdeu os vencimentos, normal, e as vantagens. Nesse mês que você está suspenso do cargo aqui, tem abono de fardamento? Tchau, já era. Você não ganha. Parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativa. Pode ser uma? Pode. Pode ser duas? Pode. Beleza? Não muda nada. Pode ser uma só ou pode ser cumulativamente. Fechado? Bacana? Essas são as penas restritivas de direito que você pode ver aqui no artigo, né? Artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade. Beleza? Quer fazer um resuminho bacana aí? Né? Vamos começar aqui então, ó. Perda do serviço, prestação de serviço à comunidade. Então, prestação, serviço, né? Serviço, comunidade. O que mais? Ou entidades públicas, né? Ou
entidades públicas. Fechado? O que mais? Suspensão. Suspensão do cargo, né? Por quanto tempo? Olha lá no artigo lá. Inciso 2º. 1 a 6 meses. 1 a 6 meses. 1 a 6 meses. Fechado? Né? E aí, bizu, perda, né? Perda dos vencimentos. Perda dos vencimentos e também vantagens. Fechado? Só para você entender aí um pouquinho, mas está aqui no artigo 5º, né? Fácil, acesso, só acessar aí a lei, você consegue fazer esse contato, esse cara crachá com a lei que é importante para a sua prova. Das sanções de natureza civil e administrativa, nós iremos adentrar, então, no artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º, né? Sanções de natureza civil e administrativa. Vamos lá. O artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Que isso? Como assim? Entendi nada. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabível. Senhores, nós estamos falando aqui da autonomia, princípio da autonomia. Esfera civil, esfera administrativa, esfera penal, né? A gente costuma dizer aqui que nós militares temos um plus, tem um a mais. Porque você civil, né? Você paisano, você vai responder na esfera civil ou penal. Pode ser estadual ou federal. Mas nós, militares, ou até mesmo servidores públicos, de modo geral, ele vai responder na esfera civil, na esfera penal, nós militares na esfera militar, né? E na esfera administrativa. Tamanha a responsabilidade de um servidor, tamanha a responsabilidade ainda do servidor militar, né? Vai ter, cada lado que você vai ter alguém querendo, né? Em caso de desvio de conduta, aplicar, né? Justiça. Então, civil, penal, administrativa, justiça militar, filho, né? É inerente à função. Então, as penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa. Independente. Não cabe, por exemplo, você foi punido na esfera administrativa, não vou aplicar aqui na esfera penal. Não. Você foi punido na esfera civil, não vou aplicar aqui na esfera penal. Não. É independente. Cada um no seu quadrado. Aquela musiquinha. É assim. O civil veio e deu uma lenhada? Toma. Penal veio? Toma também. Administrativa veio? Toma também. Simples assim. É independente. O que eu quero que você entenda desse artigo aqui é porque mais para baixo nós vamos, né, verticalizar. Vamos aprofundar onde é que tem que ser aprofundado. Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nessa lei, que descrevem falta funcional, serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Senhores, que nós temos que entender aqui? Quando eu falo com vocês que essas penas, essas situações, isso, agora tá certo. As notícias de crimes, né, elas deverão ser informadas à autoridade. Um exemplo claro aqui que a gente tem que levar para a prova. Vamos supor que você praticou abuso de autoridade e leva essa ocorrência sua para o delegado de polícia civil. O delegado de polícia civil entende que está claro aqui um abuso de autoridade. Perceba que essa ocorrência é direcionada para o delegado e não para a justiça militar, não é para o comandante do seu batalhão. É para o delegado de polícia. E aí, chegando no delegado de polícia, ele verifica que você praticou crime de abuso de autoridade. Há necessidade de apurar. Ele pode apurar? Não. Polícia Civil, delegado de polícia, não pode apurar crime militar. Você praticou abuso de autoridade quando estava de serviço militar. Né? E aí ele pode apurar? Não, ele não apura crime militar. Certo?
mas ele pode informar ao corregedor. Pode. Por exemplo claro aqui, e nas nossas diversas conversas, né? O delegado Araújo, que era oficial corregedor da Polícia Militar aqui em Montes Claros, né? Hoje é delegado de polícia. Ele falou assim: ô Everton, já aconteceu comigo aqui na minha cidade de eu pegar uma ocorrência e ver claramente que foi um abuso de autoridade. E eu não tenho outra situação, outra alternativa de comunicar. Eu não vou poder apurar porque é crime militar, certo? E exige apuração porque tem que definir o dolo específico, né? Não dá para você ver assim claramente, tem que investigar. E aí, ele simplesmente recebeu o boletim de ocorrência, encaminhou, né, para a Corregedoria da Polícia Militar. Hoje, né, quem é o chefe aqui é o Tenente Coronel Rogério Burger. Então, o Tenente Rogério Burger. E aí, Tenente Coronel Jefferson estava à frente também, mas era chefe do Estado-Maior, aqui de Montes Claros. Então, o que acontece? Tem também lá na Corregedoria o senhor Tenente Magnus. Encaminhou para a Corregedoria. Tem lá também o Sargento Martins, né? Eu estou falando aqui de Montes Claros. Então, senhores, ele pegou essa ocorrência e encaminhou para lá. Certo? A mesma coisa você, policial militar na rua. Vislumbrou um crime de abuso de autoridade praticado por um policial civil. Né? O que você faz? Você vai prender lá em flagrante? Tem que apurar se teve dolo específico. Certo? Você vai chamar o delegado para verificar a situação? Talvez seja caso de fazer esse contato. Né? Não ocorrência que você está atendendo. Mas o que você vai fazer? Comunica o fato. Comunica o fato. Isso que quer dizer o parágrafo único. Perceba aí. As notícias de crimes previstas nessa lei que descreve falta funcional serão informadas à autoridade competente com vista à apuração. Simples assim. Né? Artigo 7º. As responsabilidades civil, né, e administrativa são independentes da criminal. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Volta para mim que é aqui que eu acho importante em relação à independência dos ramos aqui, né, da justiça. O que acontece? Lembrando lá do artigo 6º, para nós aprofundar aqui. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa. Certo? Independente. Cada um do seu quadrado, como eu falei. Mas a responsabilização civil e administrativa não exclui, né, a penal. Foi o que eu te falei anteriormente. Certo? Mas vamos supor que é o inverso. Eu estou apurando na justiça penal, né, um crime de abuso de autoridade. E aí, quando eu pratiquei esse crime de abuso de autoridade, senhores, estou investigando aqui, que negócio todo, um inquérito policial, teve indiciamento. Certo? Quando tem indiciamento, senhores, o que eu estou querendo dizer para vocês? Inquérito policial, por exemplo, o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. O que é isso? Nenhuma pessoa pode obrigar ele a fazer. O indiciamento aqui, ele confirma a autoria, materialidade, ele confirma autoria, materialidade, e com isso, com esses dois aqui, nós temos então aqui a existência. Nós temos a existência do fato. E aí é o seguinte, se você foi indiciado, você pode ter certeza que o ADM, né, através da transgressão disciplinar, ou até mesmo, né, um cível, que é indenização, vai ter que ter. Não dá para você alegar no administrativo que o fato não existiu, que você não é autor, que não tem materialidade. Isso já foi comprovado no inquérito policial.
Então, quando vem no administrativo, e aqui na PM a gente fala residual. Residual. Na PM você vai ver muito isso quando você for policial militar. Residual. Qual é essa residual? Houve um inquérito policial militar e concluiu então que você é autor do fato, que a materialidade está demonstrada na investigação e, consequentemente, o fato existiu. Se o fato existiu, senhores, a administração vai apurar através de transgressão disciplinar. É a residual. Só que também tem a cível, né? A possibilidade de indenizar. São independentes. Independentes. Quando você tem apuração administrativa e civil, não vincula o penal. Não vincula. Pode ser absolvido na penal. Certo? Você foi investigado através de transgressão disciplinar. Concluiu que você praticou transgressão disciplinar. Não é que você praticou transgressão disciplinar que você vai ser condenado penalmente, não. Certo? Esfera administrativa e esfera penal. São independentes. Agora, o inverso. Aí que você tem que ter esse discernimento, essa ciência de que o fato aqui na justiça penal, um indiciamento no inquérito, por exemplo, ou até mesmo uma sentença penal, vincula a administração e a esfera civil. Percebeu? Então, se você for investigado administrativamente na esfera civil, concluiu pela indenização, concluiu que você transgrediu, que você realmente merece ser punido na esfera administrativa, na esfera civil, beleza, é aqui. Certo? Não cabe confundir com a penal. Não é que você foi condenado, entre aspas, aqui na justiça militar, na justiça administrativa. Na justiça civil, é que no penal você vai ser condenado. Certo? Você pode ser absolvido. Agora, o inverso, não. Se você foi condenado, ou até mesmo se você foi indiciado, penal, aí o administrativo e o civil vem gerando. Vem pau na muleira. Vou falar um exemplo claro para vocês aqui, que eu ajudei um colega meu, claro que não vou citar nome, porque o cara trabalhou comigo muito tempo aqui, trabalha comigo até hoje, só para vocês ilustrar. Só para vocês entenderem a situação. Ele foi pego, segundo consta na comunicação disciplinar, ele foi pego dormindo em serviço. Crime militar de dormir em serviço. Certo? Teve um inquérito policial militar, a autoridade judiciária militar, o comandante do batalhão, delegou para um oficial da Polícia Militar apurar o inquérito policial militar, apurou concluindo que sim, ele praticou o crime militar de dormir em serviço. Ele praticou sim o crime militar de dormir em serviço. Foi para a Justiça Militar. Certo? Foi para a Justiça Militar. Logo em seguida, baixou uma portaria para investigar também a transgressão disciplinar na esfera administrativa. Na esfera administrativa. Certo? E aí ele falou comigo, qual o bizu, moço? Você me dá uma ideia para eu responder isso aqui? Porque o sargento que pegou o procedimento de transgressão disciplinar residual falou que vai arquivar para mim. Vai fazer de tudo para colocar lá para arquivar. Aí eu falei assim, ô militar, cai fora, não é bem assim não. E eu não tenho, mágica. Se uma vez foi concluído o inquérito policial e você foi indiciado, o militar, aqui a administração, através do devido processo administrativo, ele não quer discutir se você é autor. Já foi discutido. Ele não quer discutir se tem materialidade ou não. Já foi discutido. Ele não quer discutir se tem existência do fato. Já foi decidido no inquérito policial. Aqui só vai enquadrando a transgressão disciplinar. Simples assim. Certo? Então, resumidamente, a administrativo, civil e penal são independentes. Mas uma vez condenado na penal, vincula a administração e o civil. Certo? Mas o fato de você ser sancionado na esfera administrativa e esfera civil não necessariamente vai ser na penal. Certo? Beleza? Leve isso para sua prova. Continuando. Artigo 8º. É o que eu estou falando para vocês aqui. Faz coisa julgada em âmbito civil.
assim como no administrativo disciplinar. A sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito. Exemplo, o cara está falando que você algemou ele indevidamente, né? Certo? Vamos supor que essa conduta de algemar é crime positivado na lei de abuso de autoridade, certo? Então tá lá, artigo 1º, né? Estou exemplificando, artigo 1º, algemar a pessoa indevidamente, sem os requisitos, crime, certo? Crime. E aí, você foi investigar na esfera civil, a esfera administrativa e esfera penal, certo? Está investigando. E aí, na esfera penal, concluiu que você não praticou o crime. Você agiu no estrito cumprimento do dever legal. E aí sim, a esfera civil e administrativa, né, tem que ser extinta. Tem que ser extinta. Porque não houve crime. Não houve crime. Você praticou no estrito cumprimento do dever legal. Certo? Então, perceba aí que a sentença, e é isso que fala, né, o artigo 8º, faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal. Perceba que eu falei sentença. Que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Fechado? É o que eu falei. Se for sancionado administrativamente e civil, nem sempre será condenado penal. Mas se você for absolvido ou condenado na penal, vai fazer coisa julgada lá no civil. Certo? Vai ser também na justiça administrativa, vamos dizer assim. Fechado? Bacana? Bizu, hein? Vai cair. Vai cair porque, senhores, a administração pública sempre vai apurar. E aí é importante você saber que se tiver apuração na administração, você foi sancionado, nem sempre vai ser condenado. Mas se você foi condenado, filho, administrativo e o civil vai vir rasgando. Beleza? Né? Leva isso para sua prova. Então, nós falamos então do artigo 6º, 7º, 8º, são sanções de natureza civil e administrativa, né? Você está achando que está correndo, você está achando que não entendeu nada, volta o vídeo, pega o material, dá uma lida, né? vai com calma para você, né, não perder o passo certinho aí, para não ficar dúvida, beleza? Dos crimes e das penas. Dos crimes e das penas. Nós iremos trabalhar na próxima aula, assim, né? Depois do intervalo, beleza?